Bom, então eu queria que a gente falasse agora da técnica 3D de rinoplastia, né? Que tu vem desenvolvendo aí 10 anos já, né? Há 10 Conta anos que pra a gente trabalha com... E ela é mais assertiva, né? Pra esses padrões. A rinoplastia, eu acho que é importante a participação do paciente em saber o que vai mudar, como serão as mudanças. Eu sempre digo, não é uma promessa de resultado. O planejamento cirúrgico, ele faz com que o paciente entenda o que é possível mudar, o que essas mudanças vão acarretar, ele consegue visualizar o que eu estou verbalizando. Então nós começamos com a tecnologia 3D porque ela permite uma análise muito acurada do rosto do paciente. As medições, então a gente consegue explicar. Tu não fazer um planejamento antes, eu digo, é tu comprar um produto sem saber o que vai receber e só ver esse produto um ano depois. Então, com o planejamento cirúrgico, tu consegue visualizar e tu consegue participar. Não escolher o nariz, não. Consegue participar de um planejamento para melhorar o seu nariz. Então, nós começamos com o 3D. E o 3D eu comecei a observar que era muito mais acurado. E por que se eu produzo uma malha tridimensional, eu não posso imprimir em 3D aquilo que eu queria? Então, em vez de levar fotografias ou imagens para o bloco cirúrgico, eu levava o rosto do paciente com as mudanças desejadas. Então, eu ia medindo. E foi evoluindo ao ponto da gente hoje ter guias cirúrgicas. O que são essas guias? A forma do novo nariz do paciente. Eu vou medindo tudo o que eu planejei com o paciente. Eu vou, durante a cirurgia, eu vou baixar, eu vou aumentar o dorso tanto, eu vou projetar, vou rotar a ponta tanto. Isso eu consigo, com a guia, ter mais acurácia nisso aí. Me diminuiu muito o tempo cirúrgico. Porque quando a gente vai sem guia, sem planejamento, sem estudar bem o caso, a gente fica, será que eu vou rotar mais essa ponta? Será que tá bom assim? Será que não está bom? O paciente está deitado, está relaxado, com anestesia, muda o rosto. Então isso me garante um resultado muito, muito, muito mais próximo daquilo que a gente combinou. É claro que existe vários processos no pós-operatório de cicatrização, os enxertos podem ser absorvidos, então não é, olha, o teu nariz vai ficar assim, a gente deixa daquela forma e se tudo correr bem, ele fica. A gente tem obtido resultados muito, muito, eu digo que é o match perfeito. A gente tem conseguido a forma do nariz, o perfil, atingir aquilo que a gente combinou com o paciente. Ótimo, eu acho que a questão da assertividade é algo também que tem que ser conversado antes, né? Porque eu acho que às vezes falta isso de dizer, olha, a gente combinou isso, a gente vai chegar muito próximo, mas às vezes pode ter coisas, né, do ambiente, do momento. Da cicatrização. Né? A sinceridade eu acho que é primordial, né? Em qualquer processo operatório. Com certeza, e a rinoplastia ela não é uma cirurgia simples. Ela é considerada das estéticas e funcionais uma das cirurgias mais complexas. Tanto que a formação do rinoplasta ela é diferente. A gente dedica muitos e muitos anos e hoje, só para a gente entender, hoje e sempre, existem congressos de vários dias que se fala somente em nariz, devido à complexidade do assunto. Técnicas cirúrgicas, evitando complicações que infelizmente a gente está vendo bastante, né, por não médicos mexendo no nariz, por pessoas com formação ruim mexendo no nariz. Os meus alunos, os meus residentes, além da residência, os que querem se dedicar a isso, fazem 1, 2 anos de fellow só em nariz. Então é uma cirurgia complexa, né? E a gente consegue, com as guias, diminuir um pouco dessa complexidade. A gente consegue ter os resultados. Mas eu sempre falo para o paciente, não é cortar o cabelo. É uma cirurgia, o nariz, tu vai acordar, tu vai pro espelho, tu vai ver o teu nariz todos os dias, tu vai te ver, tu vai mudar. Então é importante
importante o paciente participar desse processo de ver a mudança, do que dá para chegar, sempre sendo honesto com o paciente, né? Tu não pode prometer o nariz da Débora seco, tu não pode prometer mundos e fundos, tu tem que falar que existem riscos, né, de cicatrização. Os riscos são muito pequenos. Sim. Né? Em mãos experientes, eles são cada vez mais minimizados, mas é uma cirurgia. Sim, porque no caso de tu não... Além da questão estética, né, o primordial eu acho imagina, tu vai fazer um procedimento e tu tava respirando bem, daqui a pouco tá respirando um pouquinho pior, né, ou com dificuldade. E aí sim, né, a gente tá falando também de uma questão de saúde importantíssima, né. Isso que tu falaste, infelizmente, ainda existe pacientes que fizeram a cirurgia e tiveram sua respiração piorada. Porque desvios de septo não tratados, não corrigidos, que até incomodavam antes, podem passar a incomodar. As válvulas nasais, o nosso nariz, ele cria resistência ao ar, também pode começar a incomodar. E aí a gente tem que reconstruir o nariz do paciente. O nariz mexido sempre é mais difícil, né? Mas graças a Deus as técnicas mudaram muito. Hoje a gente não tira material do nariz, a gente reposiciona. Então, com as técnicas a gente dobra, a gente reforça, nós tensionamos o nariz, tudo isso mantém bastante a função, sempre pensando em função, sempre. E hoje a maioria dos teus pacientes são de correção, né? São de correção. Então já ficou alerta, pessoal, olha aí, ó. Eu acho que pelo fato de eu ser otorrinolaringologista, eu acho que sempre tem atenção seletiva, né? Eu começo a ir a fundo com aquele paciente, mas a gente descobre que ele respira mal. Pacientes que às vezes nem têm noção disso, acabam descobrindo que não respiram bem. Olha só.